Olá, pessoal. Então vamos ver a atuação do Estado no domínio econômico. Precisamente o artigo, da Constituição Federal 170. Vamos começar por ele, esse primeiro tópico. Tratar do fundamento, finalidade e os princípios da ordem econômica. Então, o que é a ordem econômica? É um conjunto de regras que regula as atividades econômicas. Aí abrange atividades comerciais, industriais, serviços privados e serviços públicos, que a gente vai ver segundo o artigo 175 da Constituição. A Constituição Federal trata da ordem econômica e financeira dos artigos 170 a 192. Para nós aqui nos interessa o capítulo 1 desse título aí, Ordem Econômica e Financeira. O capítulo 1 é justamente os princípios gerais da ordem econômica, que vai até o 181. Já o capítulo 2, que é política urbana, e o capítulo 3, política agrária e fundiária e reforma agrária, não nos interessa nesse tópico. A gente está vendo a atuação do Estado no domínio econômico. Então, nos interessa aqui quais são as regras, quais são os princípios dessa atuação. Então, vamos lá. A ordem econômica, segundo o artigo 170, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então, para aí. Primeira coisa, o que eu tenho que lembrar? Qual que é o fundamento da ordem econômica? A valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem que lembrar disso. Para quê? Qual a finalidade? Assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. E o que mais cai aqui? Quais são os princípios? Então, quais são os princípios da ordem econômica, segundo o artigo 170 da Constituição? Soberania nacional. O que é isso? O país é independente economicamente, é independente frente a outros países economicamente mais fortes. Então, soberania nacional. Propriedade privada. Aqui a iniciativa privada na produção. É assegurado, segundo a Constituição, a iniciativa privada nos meios de produção. Aí corrobora aqui com o artigo 1º da Constituição. Valores sociais e da livre iniciativa, que é um fundamento da Constituição Federal. Obviamente, esses valores sociais e livre iniciativa respeitando o quê? A função social da propriedade. Então, assegura a propriedade privada, atividade privada nos meios da produção. Outro princípio, desde que respeite a função social da propriedade. O que é função social? Interesse social frente ao interesse privado, artigo 5º da Constituição Federal. Outro princípio é a livre concorrência, assegurando o quê? Justamente a livre concorrência, evitando o quê? Dominação de mercados, lucros arbitrários, concentração de renda. Estão buscando aí a livre concorrência. Outro princípio da ordem econômica, defesa do consumidor, porque o consumidor é o ente vulnerável numa relação aí de consumo, de prestação de serviço no cunho econômico. Então, como ele é vulnerável, tem que respeitar o que? O consumidor. Então, um dos princípios é a defesa do consumidor. Então, voltando, quais são os princípios? Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e tem mais. Defesa também do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Então, defesa do meio ambiente também é outro princípio da ordem econômica. Então, todos, segundo a Constituição, têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aquelas empresas que causam maior impacto ambiental podem ter uma tributação maior. Isso frente ao princípio da defesa do meio ambiente. Outro princípio é a redução das desigualdades regionais e sociais, que nada mais é reprodução do artigo 3º, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Redução das desigualdades regionais e sociais. Outro princípio é a busca do pleno emprego, que tem como fundamento que é o trabalho humano. E o último princípio é o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração aonde? No Brasil.
Justamente esse tratamento diferenciado em empresas de pequeno porte é justamente buscando o princípio da igualdade dentro da área econômica com outras empresas, ou seja, aquela que não tem tanta, né, força no mercado, a lei favorece para ela ter um pouco de ânimo aí no mercado para lutar, né? Então esse é o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. Então vimos aí o que? Os princípios referentes à ordem econômica. Esses princípios dão base à atuação direta do Estado ou indireta na área econômica, no domínio econômico. Só mais um detalhe. A Constituição, no artigo 170, parágrafo 1, determina a liberdade do exercício da atividade econômica, assegurando a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, dentro da lei, obviamente, independentemente da autorização dos órgãos públicos. Ou seja, eu não estou numa ditadura aqui. Obviamente que eu tenho que obedecer à lei, mas é independentemente da autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, a Constituição determina aqui a liberdade do exercício da atividade econômica. Gente, com isso concluímos aí essa base da ordem econômica nesse tópico. Vamos até o próximo tópico.